Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. E você que está chegando agora, essa é a nossa aula, né? Take 2 de 3, né? A nossa segunda aula de 3 aulas que nós teremos hoje. Nós estamos falando sobre a linguagem de programação C. Hoje, o foco da nossa aula é falar sobre a manipulação de string, porém, nós estamos falando sobre estruturas, que é a estrutura de repetição for, while do while. Por que a gente está falando isso antes de falar de manipulação de string? Porque esses assuntos, eles andam muito juntos. Então, se você não compreender muito bem como é que funciona as estruturas de repetição, você não vai entender e não vai evoluir para como funciona a manipulação das strings, tá certo? Então, vamos dar continuidade ao que nós estávamos conversando. Nós estávamos falando sobre a estrutura for, ok? Então, vamos lá, galerinha. E aí, turma, dando continuidade, eu trouxe para vocês mais um exemplo da utilização da estrutura for de repetição. Então, aqui, se vocês observarem, nós temos sempre o i, que é o contador, tá? O i, que é o nosso contador. E aqui, pessoal, nós temos, né, essa parte bem aqui, ó, da estrutura, que ele está, né, sem condições, admite-se sempre verdade, por exemplo. Então, aí no caso, nós temos um printf, e aí nós temos sempre a incrementação do i++. Diante dessa realidade, diante dessa situação aqui, eu quero saber para vocês o que esse programa vai fazer. O que vocês acham que esse programa vai fazer? Observem aí para mim, por favor. Analise que está tendo aí a inclusão da biblioteca, está tudo tranquilo, está tudo ok. Nós temos aí o int main, que é a estrutura inicial do nosso algoritmo, da nossa programação. Eu tenho o contador, que está sendo inicializado como 0. Eu tenho um for. E aí, esse for tem até um comentário do lado, falando assim, ó, que ele está sem condição e, por conta disso, admite-se sempre verdade. Ou seja, se não tem nenhuma estrutura das 3, isso aí se determina que sempre está sendo verdade, sempre verdade. E aí, ele pede para imprimir i++, tá bom? O que você acha que vai imprimir na tela? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Quais são os números que serão impressos? Quantos números serão impressos? Essa pergunta aqui eu quero que vocês me ajudem a responder. Tentem analisar essa questão. Vejam, será que tem alguma estrutura de comando de parada? Será que tem alguma estrutura de comando de parada? Será que tem alguma estrutura de incrementação para fazer com que o i, né, seja inicializado ou comparado com o número anterior? Quais serão os números que serão printados na tela? Então, o pessoal que tem até acesso aí ao Programmzy, pessoal que tem acesso ao Programmzy aí em casa, né, que esteja em casa assistindo pelo YouTube ou algo do tipo, se vocês tiverem acesso para fazer esse programa rapidinho, testarem, verem o que realmente sai, vocês podem testar, tá bom? E aí falar aqui a resposta, tá certo? Queria que vocês me ajudassem a desvendar esse mistério. Isso aqui é um loop finito, que tem fim, ou é um loop infinito? É um exemplo de loop finito ou infinito? Outro ponto, quais são os números que estão sendo impressos na tela? Essa é outra pergunta que eu quero entender. É um loop finito ou infinito? E quais são os números que são impressos na tela? Tá bom? Esse desafio aí eu vou deixar para vocês pensarem, matutarem a cabeça. Vou dar aí só mais um tempinho, por enquanto que eu estou conversando com vocês, vocês já vão copiando, ou então vão analisando esse código, tá?
que aí daqui a pouco nós vamos discutir sobre ele novamente. Quando alguém responder, a gente volta para discutir esse código, tá certo? Então, vamos aí dar continuidade. Eu vou até passar esse daqui, porque esse aqui é o mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Vou passar também esse exemplo. Deixa eu ver direitinho. Aqui também é o mesmo exemplo, né, do while do do while. Eu vou passar também, porque é a mesma estrutura. E eu vou explicar um pouquinho sobre esse aqui, tá? Ó, normalmente, pessoal, com os comandos de repetição, nós temos, né, inserido dentro de um bloco de repetição. Caso seja executado, a interação atual do bloco de repetição ela é interrompida e parte para a próxima interação. É isso que acontece com qualquer estrutura de repetição, certo? Qualquer estrutura de repetição, essa situação aí acontece. E aí, galerinha, é importante que vocês analisem mais uma vez a sintaxe. A sintaxe, nesse caso, ela será a principal aliada de vocês na hora de criar um algoritmo, tá bom? Na hora de criar um algoritmo, ela vai ser a principal aliada. E aí, para a turminha que estava me pedindo, né, o pessoal que estava me pedindo aqui no grupo do WhatsApp, professora, envia aí o material de agora, né, de hoje, para a gente ir acompanhando, eu já disponibilizei, certo? Já disponibilizei para vocês irem acompanhando as questões. E aí, galerinha, a sintaxe é o que vai fazer toda a diferença. Então, olha aí a sintaxe do for. Isso daqui é que dá o controle. É isso que determina quantas vezes vai ser repetido, quando que ele vai iniciar, quando que ele vai terminar. Isso daqui é que decide, tá bom, a estrutura. Vamos passar aí para o próximo. Aqui está mostrando um exemplo em Java, tá? Mas, no caso, é só a título de informação. Mas a gente não vai se focar aí nos exemplos de Java, não. Ao contrário de linguagens como, por exemplo, Java, C, não possuem blocos de repetição rotulados, por exemplo, dependendo de uma certa condição de um bloco mais interno. Você quer quebrar ou continuar a partir do bloco mais externo. Aqui está falando, ele está dando como se fosse um exemplo de utilizar blocos dentro de outros blocos para resolver o problema, tá? Para resolver aí a situação da programação. Aqui, no caso, o código ele ficou um em cima do outro na hora de colocar a programação, mas não tem problema não. Então, olha aqui, esse exemplo fala o seguinte. Neste exemplo, se o valor de J e de K forem 1, ou seja, ele já está determinando, né? Se o valor de J e K forem igual a 1, o bloco de repetição de K é encerrado e volta à interação do bloco de repetição de J. E se fosse para encerrar o for mais externo? Então, olhem aqui. Aqui nós temos a estrutura do if. Aqui ele está perguntando, J é igual a 1 e K é igual a 1. Se isso for verdade, o programa vai parar, tá? É isso que vai acontecer. O programa vai parar. Então, a instrução de parada desse for é se o i, se o j e o k forem igual a 1. Essa daqui é uma situação de parada mais complexa. Eu utilizo um for dentro de outro for, e aí o último for ele tem um if. Essas estruturas são mais complexas? São. Tá? Eu estou mostrando só a título de informação para vocês que elas são possíveis, mas não é algo que eu vou cobrar de vocês agora, tá? Não é algo que eu vou cobrar de vocês agora porque ela é uma estrutura mais complexa. Só trouxe para vocês a título de informação de que sim, da mesma forma que eu posso colocar um if e um else, e dentro do else eu ter outro if,
Isso pode acontecer também com o for. E dentro do for eu posso colocar um if, um else também, tá? Eu trouxe para vocês só a título de informação. E aí, turma, nós temos esse programa, que é igual praticamente o outro, que no caso ele mostra a estrutura. Primeiro ele pergunta, né? Enquanto o i começa com um 0. Enquanto o i ele for menor do que 3, aí ele faz outra pergunta, né? O j começa com 0 e também, enquanto o j for menor do que 3, aí vai para o outro for. K é igual a 0. Enquanto K for menor do que 3, aí ele vai perguntar: se J for igual a 1 e K for igual a 1, então ele fecha o programa. Aí vocês podem perguntar, professora, tem uns programas que não tem nada a ver, né? Tem umas soluções, assim, tem umas questões que a gente não vê nem intenção. A gente não vê algo claro para que serve. Tem algumas que são desse jeito mesmo, né? Só se realmente nós estivermos bem contextualizados sobre o que aquela programação faz especificamente. Mas, turma, como mais uma vez eu falei para vocês, esse exemplo que eu trouxe aqui, o intuito não é nem conhecer tanto passo a passo da lógica, tá, do que está sendo feito. Eu só quero mostrar para vocês que uma estrutura do comando for pode ser a condição de parada de outro for, certo? A condição de parada. Da mesma forma que o break é. E aí, galerinha, eu trouxe para vocês esse exemplo bem legal. Esse exemplo, galerinha, eu quero que vocês copiem esse exemplo, tá? É um exemplo que provavelmente vocês podem utilizar para ajudar vocês a relembrarem algumas sintaxes. E aqui é um exemplo que praticamente é algo simples, é algo que nós já fizemos ao longo das nossas aulas, tá? Então, olha aí, troca cor do console. No caso, está falando que quando for clicado em 1, o plano de fundo na cor azul. Quando for F, o texto na cor branca, por exemplo. E aí ele fala, ó, System Color, um F, né? E aí ele está falando aqui, int, idade, printf, informe a idade, scanf, tá, %d, e printf, a sua idade é idade. Aqui, turma, não tem nada de outro mundo, tá? Isso aqui tudo a gente já viu e a gente já falou, a gente já conversou várias e várias vezes. Esse número 4 é a biblioteca principal. Algo novo que tem para vocês é esse System Color. Aqui, eu quero que vocês pesquisem. Depois eu quero que vocês analisem e me digam o que quer dizer esse comando, System. System, o que ele faz? Porque o printf vocês já sabem. Né? O printf vocês já sabem, declaração de variáveis vocês já sabem, scanf a gente conversou tanto que cansou de scanf. Tá? Então aqui não tem nada de novo, ele está pedindo para uma pessoa escrever a idade dele, e essa idade vai ser armazenada em uma variável, e depois ele fala a idade da pessoa. Só que algo novo que tem nesse programa é essa função system. A função system. A função system, provavelmente, ela seja da biblioteca stdlib.h. Então, eu quero que vocês me digam depois, só olhe na internet, o que a função system faz na linguagem de programação C. Vocês podem colocar desse jeito. O que a função system faz na linguagem de programação C. Aqui, ó, é outra investigação que eu quero que vocês façam. Né? O que acontece? Será que realmente ela faz o que ela está mostrando na tela?
Porque, de acordo com o que está sendo falado aqui, ele está pedindo para a cor ser mudada, né? A cor vai ser mudada, a cor da tela no console. Mas será que isso acontece mesmo? Não sei, eu quero que vocês testem, tá bom? Quero que vocês pesquisem o que essa linha de código de número 9 está fazendo. E aí, turma, eu trouxe para vocês mais um exemplo aqui, que é um exemplo que está sendo utilizado aí a função while. Função while. Eu vou dar para vocês, deixa eu ver, 2 minutinhos é o suficiente. 2 minutinhos é o suficiente para vocês me falarem qual o resultado que sai. Eu quero o resultado, eu não quero o que está sendo feito. Eu quero saber o resultado final dessa programação. O que vai ser printado aqui na tela? Vou colocar até a telinha aqui do lado, ó, tá? Para a gente poder saber o que vai ser impresso nessa tela. E se é que vai ser impresso alguma coisa, né? Porque eu não sei. Quero que vocês me ajudem aí falando o que vai acontecer. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Acho que é o tempo necessário, mais do que o suficiente, porque eu quero que vocês analisem linha por linha. Precisa não só ler, né? Porque aqui não é leitura. Não é só leitura, é leitura e interpretação de cada linha de código. E eu quero que vocês compilem na cabeça de vocês, né? Vocês vão ter que ser o computador. Eu quero que vocês compilem na cabeça de vocês essa programação e me digam o que é que sai no final. O que é que vai ser impresso. Então, aí, minutinhos na tela para vocês. Eita, que deu tempo, né? Deu tempo de todo mundo responder, certo? Ok? Deixa eu dar uma olhada no que o pessoal escreveu. Olha aí. O José Henrique falou: Ei, José Henrique, me diz aí o que tu acha, se é a primeira ou é a segunda resposta, porque tu colocou do 0 ao 3 e do 0 ao 2. O que tu acha, do 0 ao 3 ou é do 0 ao 2? Me confirma, tá bom? O pessoal de Bonfim do Piauí, cadê o pessoal dos outros polos? Ah, tá certo. Então, tu acha que é de 0 ao 2, tá bom. Já já a gente vai testar essa tua hipótese, certo? Para saber
se ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Porque aqui não existe resposta errada ou resposta certa. Existe hipótese, né? Hipótese validada e não validada, tá certo? Olha aí. Deixa eu dar uma olhada aqui o nome dos outros polos que estão conosco, o pessoal de Alcântara. O que vocês acham, galerinha? O que vai ser impresso na tela? Me digam aí, o pessoal de Bonfim do Piauí. O que vocês acham? O pessoal aí de Avelino Lopes, né? O pessoal de Avelino Lopes que está presente. Olha aí. A Élida falou que é de 0 a 2, né? Então aí tem já tem 2 pessoas falando que é essa estrutura. Vamos dar uma olhada se realmente é isso que vai acontecer, tá bom? E se você acha que é uma resposta diferente do que a que o José Henrique passou e o que a Élida falou, eu acho que é Élida. Vou te chamar de Sofia para não ter o perigo de errar, tá bom? Do que a Sofia falou, então vocês podem escrever. Vamos lá, Carlos. Carlos Eduardo, diga lá o que você acha. Opa, Carlos Eduardo, diga aí. Quais são as suas hipóteses para essas questões, né? Para essa questão, no caso. O primeiro ponto que a gente precisa observar é que aqui é algo engraçado porque o contador mudou de nome. Vocês perceberam? O contador aqui não é o I. O contador mudou de nome. Até que fim, né? Pronto. É o Élida, né? Ok, o Élida. Certo. Pronto. Então, olha aqui, pessoal. O contador aqui mudou. Tá vendo como não é obrigatório ser o I? Pode ser qualquer número ou qualquer nome, no caso, né? Aqui, então, no caso, o nosso contador, ele está iniciando com 0. Então, ele inicia o primeiro número que ele possui, que ele está inserido nele, é 0. Então, ele fala assim, ó. 0 é menor do que 3? É menor do que 3. Então, print, né? Então, o que vai acontecer? Ele pede para imprimir valor. E valor é quem? Valor é 0. Então, eu vou imprimir logo aqui, certo? Aí, depois da impressão, ele pede um outro comando. Olha, agora você adiciona para valor mais. Ou seja, valor deixou de ser 0 e passou a ser 1. Aí eu vou apagar aqui em cima, né, para ir acompanhando com vocês. Então, agora valor se tornou 1. 1 é menor do que 3? 1 é menor do que 3. Então, aqui agora, ele pede para imprimir valor. Então, aqui, ó, não, o valor não é mais 0, né? Valor é 1. Então, na tela vai ser impresso o quê? 1. Olha aí que lindo. Valor aqui era 1 e agora está mais, certo? Então, ele deixou de ser 1 e agora virou 2. Aí, ele vai lá para cima de novo. Vou apagar aqui. Valor se transformou em 2. E ele pergunta, 2 é menor do que 3? É. Então, ó, ele tira, né? Aqui, ó, se transformou em 2, né? No caso. Tá? E aí, ele imprime 2. Então, vou imprimir 2, tá bom? Ok. Aí, ele vem para cá. Valor é 2. Aí, ele fala, então, adicione mais um a valor. Aí, valor deixou de ser 2 e passou a ser 3. Aí, ele pergunta, vai lá para a pergunta de novo. Vai lá para a pergunta de novo. 3 é menor do que 3? Não. Não é menor do que 3, ou seja, a condição não foi válida. Então, a partir daqui, jovens, ela sai automaticamente. Ela sai de tudo isso aqui e ela vem para cá, ó, e finaliza a programação. Tá bom? Então, a resposta correta, o que é impresso na tela, são os números 0, 1 e 2. Então, quem respondeu
que a impressão é 0, 1 e 2, ou o pessoal aí de 0 a 2, estão totalmente corretos, né? Então, ó, o Thales respondeu corretamente, muito bem. Deixa eu dar uma olhada. A Wélida também respondeu corretamente. O José Henrique também respondeu, tá? O povo aí que... Todo mundo que respondeu corretamente. Então, ó, vocês estão de parabéns, viu, galerinha? Muito bom mesmo. Então, isso significa que vocês já estão compreendendo uma das condições que eu considero muito complexa, tá? Elas são muito complexas. E eu tô achando que vocês estão pegando é rápido, tô gostando de ver. Essa daqui ficou bem pixelada, né? Ficou bem assim distorcida. Mas mesmo assim dá pra gente entender, viu? Nem eu que sou míope, ó, do jeito que tá aí na tela, é do jeito que eu enxergo sem óculos. Eu acho que é exatamente do jeito que eu enxergo sem óculos, é do jeito que tá aí na tela para vocês. Mas não tem problema não. Eu quero que vocês me ajudem também a entender o que é que está acontecendo nessa programação. O que vocês acham? O que vocês acham que está acontecendo nessa programação? Quero que vocês aí me ajudem, tá? Porque não estou lembrando muito bem, né? Preciso aí dos meus pontos, que os meus pontos me ajudem. E aí os meus pontos sempre me ajudam. E eu quero a ajuda de vocês para isso. Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês. Vou dar pelo menos 1 minuto. Eu acho que 1 minuto é o suficiente, que essa daqui é mais simples, tá? Mais simples para vocês me ajudarem a responder. Então, 1 minutinho. É literalmente 1 minutinho na tela. Pronto, galerinha. Eu acho que deu tempo, não deu? Deu super tempo. Olha aí. Pronto, deixa eu dar uma olhada aqui o que foi que o José Henrique escreveu, tá? O programa dá 3 opções. Se escolher uma menor que 1 ou maior que 3, o programa para. Uma boa dica, né? Deixa eu ler até de novo o que foi que o José Henrique respondeu. O programa ele dá 3 opções. Se ele escolher uma menor que 1 ou maior que 3, o programa para. Então, vamos dar uma olhada. Eu trouxe de propósito essa questão só por conta de uma estruturazinha que está aqui. Só por conta de uma específica. Que é esta criaturinha bem aqui, ó. Eu quero saber se vocês se lembram o que é isso aí. Vou até deixar ela mais visível, certo? Vou deixar ela até mais visível. Eu quero saber o que é essa estrutura, o que ela está querendo falar, o que ela faz. Alguém sabe? E aí, José Henrique, eu acredito que tu sabe, certo? Tu até expressou aí na tua resposta o que é essa estrutura. Mas eu quero que vocês me digam o que vocês acham que ela faz, tá certo? O que vocês acham que ela faz? Ela, para dar uma dica para vocês, ela é um dos operadores lógicos utilizados na linguagem C.
Existem os operadores matemáticos, que nós já conversamos, e existem os operadores lógicos. Vocês estão recordando aí a diferença dos operadores matemáticos e dos operadores lógicos? Pois é, esse símbolo, ele é um dos operadores lógicos. E aí eu quero que vocês me ajudem tentando desvendar qual, né? Qual é o símbolo? O que ele significa? E aí, alguma dica? Olha aqui, vamos talvez tentar entender. Primeira coisa, printf. Escolha uma opção. Aí tem a opção 1, opção 2, opção 3. Então, a pessoa que vai executar esse comando, ele tem essas 3 opções que ele pode analisar, a 1, a 2 ou a 3. Ele vai escolher um desses 3 números. E fala assim, o número que a pessoa digitar, adicione na variável i. Aí, olha aqui, enquanto i for menor do que 1, e aí o que é essa estrutura? Deixa eu dar uma olhada. Olha aí, a Wélida acertou. Wélida Sofia está corretíssima. Este símbolo aqui, ele é o nosso coleguinha ou. Ele é o ou. O ou, ele é representado, tá? Ele é representado por essa estrutura aqui. Certo? Então, aqui está falando aqui, I, enquanto I for menor do que 1, ou o I for maior do que 3, então você pausa o programa. Pausa, né? Não vai acontecer nada. Então, enquanto o I for menor do que 1, ou o I for maior do que 3, não vai acontecer nada. Esse exemplo todo aqui, esse do while, ele é um tipo, é uma parte de um programa para justamente controlar erros. Então, imagine que você fez um menu digital, um menu eletrônico, e aí esse menu, ele tem 3 opções. A pessoa só pode escolher o número 1, o número 2 ou o número 3. Certo? O número 1, o número 2 ou o número 3. E aí o engraçadinho colocou o número 4. Se ele colocou o número 4, vai fazer o quê? Vai ser pausado, né? Não vai para lugar nenhum. Aqui, ao invés de ser esse termo, né? Esse comando pause, você poderia colocar um printf, falando, né? Escolha uma opção válida. Poderia ser também, né? Escolha, ou então escolha inválida, né? Escolha outra, né? Outra opção. Então, você poderia colocar uma mensagem para o usuário, só para informar para ele que aquela escolha que ele fez não é a correta. Tá? Então, turma, deixa eu dar uma olhada aqui na resposta do José Henrique, né? O programa dá 3 opções. Se escolher uma menor do que 1 ou maior do que 3, o programa para. O que o José Henrique falou está totalmente correto, viu? Totalmente correto. Foi uma boa, né? Uma boa explicação desse comando. Está totalmente correto. E aí vocês também, né? Estou muito feliz porque estou percebendo que vocês estão conseguindo compreender, estão evoluindo, porque são questões que a gente só consegue compreender, entender o que cada linha está fazendo, quem está estudando, pessoal. Quem está treinando. Quem está, né, pegando os exercícios, treinando em casa, tentando entender o que cada linha de código dessas faz. Eu sei que a programação ela é uma área da computação que é algo muito específico. Vai ter gente que vai se identificar muito com essa área. Vai ter pessoas, né, terão alunos
que irão se identificar muito com essa área. Mas terão outros que não vão se identificar, que vão aprender, vão entender, mas não vão se identificar tanto quanto outros. Isso é altamente comum, isso é altamente normal. E vocês ainda terão muitas outras disciplinas específicas, galerinha, da área da computação. Vão ter muitas outras. Vocês vão perceber que em algum momento vocês terão aquela disciplina que vocês terão um maior amor, certo? Uma maior paixão por ela. Tá? Tem gente que se identifica muito com programação, tem gente que se identifica muito com redes de computadores, tem outros que se identificam com análise de sistema, outros se identificam com banco de dados, outros se identificam com sistemas operacionais. Vixe, é muita disciplina diferente, né? Que trata a computação de uma forma diferente. Então, não se desmotive, tá? Se você tem um pouco de dificuldade na programação. Eu também, no lugar de vocês, quando estava aí do outro lado, como aluna no curso técnico de informática, e principalmente aí no primeiro período, né? Nós estamos ainda no primeiro bloco. É comum, tá? Vocês terem dúvidas, certo? Você ainda não conseguir se identificar tanto com determinada disciplina. Mas isso não é motivo de você se desmotivar. Porque é uma área nova. Vocês estão aprendendo uma área profissional. Não é uma disciplina como português, matemática, história, geografia, que vocês aprendem ao longo de todo o sistema educacional de vocês. São disciplinas novas que vocês estão vendo pela primeira vez agora. Então, não se desmotivem, certo? Eu falo isso para vocês porque eu já estive no lugar de vocês. Nessa disciplina, com essa linguagem de programação, tendo essas dificuldades de compreender alguns aspectos. Mas o importante é que vocês treinem, testem, copiem, escrevam no papel, peguem esses exemplos, coloquem do lado o que cada linha de código faz. E isso ajuda vocês a entenderem melhor. Tá bom? Tá certo? Combinado? Então, vamos aí, vamos para frente, animação, galera, que agora que a gente está iniciando a nossa jornada, tá bom? Vocês ainda verão muitas coisas extremamente interessantes. Ao longo do meu curso, eu me identifiquei muito mais, por exemplo, com análise, com a parte de análise de sistemas. Foi uma área que eu me identifiquei mais, né? É uma área que encheu os meus olhos. Outra área que eu me identifiquei muito foi a parte de banco de dados, tá? Foram disciplinas que eu tive mais facilidade, mas isso não me impediu de aprender outras disciplinas como programação, arquitetura e muitas outras. Isso é comum, tá bom? Tá certo? Eu falo isso para vocês porque eu sei que alguns de vocês estão aí batendo cabeça. Meu Deus, né? Estou entendendo, mas não estou entendendo, né? Entendo até a professora terminar de explicar. Quando eu vou fazer sozinho, às vezes me dá um bug. Um bug no sistema. É normal, tá bom? O que não pode é você, né, se desmotivar, fraquejar. Você tem que, exercitar, ler, treinar, ver os exercícios, colocar aí a mão na massa para escrever no papel, tá bom? Mas até agora eu estou gostando de ver, viu? E aí, turma, nós temos uma outra programação aqui, utilizando o while, certo? E eu quero também que vocês me ajudem. Se vocês já conseguiram resolver os 2 desafios anteriores, esse aí é mamão com açúcar para vocês, tá bom? Mamão com açúcar. Aqui nós temos uma variável, que é o nosso contador, que aqui o contador está como valor. Valor inicia-se com 0. E aí fala assim, enquanto o valor for menor ou igual a 100, pode fazer isso aí, pode imprimir valor e depois pode incrementar valor. E aí eu quero saber de vocês, o que é que se passa, né? O que é que vai ser impresso aqui neste exemplo? Quero que vocês me ajudem, tá? Aí tem uma pegadinha.
Aí tem uma pegadinha que eu quero que vocês tentem descobrir. Lembrando, o while, ele é uma estrutura de repetição. Ele repete, 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 até essa condição ela ser interrompida, tá bom? Então, até ela ser interrompida. E eu quero saber, primeira pergunta, anotem aí, a primeira pergunta para vocês desvendarem o mistério desse exemplo. A primeira pergunta, qual a condição de parada? Qual a condição de parada? Quando é que esse programa vai parar de repetir alguma coisa? Qual a condição de parada? Essa é a primeira pergunta, tá? A outra pergunta, o que é que está sendo impresso na tela, né? Qual o resultado da estrutura de repetição? Qual o resultado da estrutura de repetição? Qual o resultado da estrutura de repetição? É a segunda pergunta. E aí, a terceira pergunta, para vocês ficarem ligadinhos, é a seguinte. Qual o valor que será impresso no printf que está aí, ó, marcado de azul, tá? Como se ele estivesse selecionado. O que será impresso no printf que está selecionado? Eu dei o tempinho para vocês copiarem, até repetir várias vezes. Ditado, né? Para vocês lembrarem do tempo do ditado que vocês faziam quando estavam aprendendo a ler e a escrever. Então, são essas 3 perguntas que eu tenho para vocês e eu só vou conseguir desvendar o mistério quando vocês me ajudarem a responder, tá bom? Então, aí 2 minutos na tela para vocês analisarem essa programação. Analisem, compilem na cabeça de vocês vão ter que ser os seus próprios computadores, compilem na cabeça e me digam quais são as respostas dessas 3 perguntas, tá? 2 minutinhos na tela para vocês, que é o suficiente. Show de bola, galerinha! Vamos aí dar continuidade. Eu já estou vendo que vários alunos já responderam, né? Já colocaram aqui as suas opiniões.
Alguns ainda não conseguiram, mas não tem problema que a gente vai conseguir juntos, tá? O objetivo é justamente esse, passar um desafio, vocês tentarem fazer. Se vocês conseguirem, vocês colocam aqui. Se vocês não conseguirem, a gente tenta juntos, né? O objetivo é esse. Então, vamos agora desmiuçar essa programação juntos. Mas antes eu vou dar uma olhadinha no que o pessoal escreveu aqui. Ó, o José Henrique falou assim, quando chegar no 100, o programa para. Mas chegar no 100 o quê? Né? Ah, o José Henrique falou que é a condição de parada, né, José Henrique? Certo, ok. A Hélida falou assim, ele irá parar de escrever os números em ordem crescente quando o resultado ultrapassar o número 100. Pronto, outra resposta, tá certo? E aí, deixa eu dar uma olhada se alguém mais escreveu alguma coisa. Pois vamos testar agora, eu não sei, né? Vamos testar juntos e vamos ver o que acontece nesse programa. Vou colocar aqui a minha telinha, né, de output. A telinha aqui que vai aparecer as respostas, né, no programa. E olha aqui, valor, ele pergunta, né, valor é menor ou igual a 100? O valor começa com 0, tá? O valor começa com 0. Então, o primeiro valor realmente é verdadeiro. E aí, o que é feito? O que é feito? Ele vai imprimir valor. E sempre ele vai depois adicionar um valor. Então, essa sequência a gente já viu, tá bom? A gente já viu isso daqui em exemplos anteriores. Então, ele vai começar do 0... E eu não vou digitar, né? Vários números. Eu vou colocar aqui, ele vai escrever o 1, o 2, o 3 e vai até... Aí, deixa eu dar uma olhada quando ele chega no 100, porque eu não sei, né? Vamos olhar. Imagine que chegou no 100. O valor virou 100. Aí ele pergunta, 100 é menor ou é igual a 100? É verdade, porque ele é igual, né? Então, ainda assim, ele imprime o 100, tá bom? Então, ele vai imprimir o 100, ok. Aí, ele adiciona mais um ao 100, fica 101 e ele volta de novo. 101 é menor ou igual a 100? Não, não é. Então, ele para, tá bom? Ele para. Aí, galerinha, ele parou a impressão, tá bom? Ele parou a impressão. Então, ele imprimiu esse while... ele vai fazer com que seja impresso na tela do número 0 até o número 100, tá bom? Ok, show de bola. Só que quem foi o nosso comando de parada? O nosso comando de parada foi quando o valor se tornou 101, tá certo? O valor se tornou 101. Então, ó, quando o while inteiro parou de ser executado, que foi impresso do 0 ao 100, a próxima programação foi impressa. Então, galerinha, olha aqui. Eu quero saber o que é que vai acontecer no printf, tá? No printf, certo? Que está selecionado. Olha o que vai acontecer. Enquanto nós estávamos dentro do while, ele estava imprimindo do 0 até o 100. Quando o valor se transformou em 101, ele parou e não imprimiu 101. E aí ele foi para a próxima linha de código. E qual é a próxima linha de código? Imprima valor. Então, essa linha de código aqui, ela vai imprimir o 101. Porque valor agora ainda é 101. Vocês se lembram que ele incrementou? E por isso que ele foi a condição de parada? Tá bom? Então, essa era a pegadinha que tinha aqui nessa questão, tá? Essa que é a pegadinha.
Se fosse uma questão, por exemplo, de concurso, alguma questão para vocês analisarem a programação, e a questão perguntasse qual a sequência de números que está sendo impressa na tela na estrutura while, na estrutura while estaria correto de 0 a 100. Agora, quais são os números que são impressos no programa? Seria de 0 a 101, tá bom? Eu quero saber se deu para entender o porquê que o 101 foi impresso. Por que que o 101 foi mostrado na tela? Eu quero saber se vocês entenderam. E aí, eu quero saber, Juliana, meu anjo, eu quero saber se você entendeu, tá? Essa explicação. E se você quer que eu explique algum ponto, né, que você não tem entendido melhor. Se você não tiver entendido, você pode colocar aqui que eu repito novamente para você compreender, tá certo? Então, ó, eu quero saber de vocês, deu para entender que a estrutura while imprimiu de 0 a 100 e o printf que estava fora do while imprimiu 101? Deu para entender isso? Vocês compreenderam o porquê disso? E aí eu quero o retorno, né? Quero o retorno do pessoal que está falando aqui no chat, pessoal dos polos, a Hélida, o Paulo, o José Henrique, a Cauane, a Juliana. Quero saber de vocês, se vocês entenderam, para que eu possa passar adiante, tá? Para que eu possa passar adiante, para a gente, né, passar e ter compreendido muito bem como é que funcionam essas estruturas de repetição. Ótimo, né? A Sofia já passou o retorno, a Elida Sofia já passou o retorno que entendeu. E o restante, né? E os outros que estavam respondendo? Compreenderam direitinho? Porque se não tiverem entendido, é só falar que a gente repete, tá? Turma, esse exemplo aqui, ele é um exemplo simples, certo? Esse aqui é um exemplo simples que eu trouxe. Ah, o José Henrique também entendeu. Ok, show de bola. É um exemplo simples que eu trouxe para vocês perceberem que depois de tudo que vocês fizeram, tudo que vocês entenderam, olhar para um programa desses agora é fácil de entender o que ele faz, não é? Aqui só tem printf e scanf. Para quem está entendendo for, se, while e do while, isso aqui é mamão com açúcar, né? Então, aqui nós temos 3 variáveis, todas do tipo float. Aqui está sendo adicionado um valor da nota 1, valor da nota 2. Eu tenho uma variável média. Variável média está recebendo o valor, né? O valor da expressão matemática que está sendo mostrada na tela, que é nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E por que que eu foco no valor da expressão? Porque tem gente que acha que a variável média recebe a expressão toda. A expressão, mas não, ela recebe só o valor. E aí, no final, está sendo mostrado na tela, né, o valor da média. É isso que está acontecendo nesse programa, tá bom? Então, quando vocês olham agora um programa desses, que vocês conseguem entender todas as estruturas, isso significa que é algo muito bom, né? Uma grande evolução para vocês, tá bom? E aí, galerinha, eu tenho mais um programa do while, né? While. E aqui o contador, o nosso contador, ele está como conte, né? Não está como i nem como valor, está como conte. E aí, turma, eu quero saber o que esse programa faz. Mais uma vez, eu quero saber o que é que esse programa faz. Tá? Me digam aí o que é que vocês acham. O que é que está acontecendo aqui? E aí, galerinha, nós temos um contador. E aí vocês podem achar isso estranho, ó. Contador está recebendo contador mais 1. O que está querendo dizer isso daí, professora? Pessoal, isso daqui é uma forma bonita
ou uma forma diferente de simplesmente falar isso aqui, ó, conte mais. Tá? Isso daí é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Só que é uma forma bonita, diferente aí de falar. Que contador está recebendo contador mais um. Tá bom? E aí, turma, o que esse programa faz? Lá no início fala assim, ó, que o contador se inicia com 0 e a pergunta fala assim, ó, conte é menor do que 5? Se conte for menor do que 5, você vai imprimir quem? Você vai imprimir conte, né? Você vai imprimir conte. E aí conte adiciona mais um e você repete de novo, tá? E aí, qual é a diferença? É que aqui, pessoal, o print, ele não vai ser feito dessa forma, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Não vai ser impresso assim, um do lado do outro, como até agora foi feito. Ele vai ser impresso quebrando a linha, 0, barra N, 1, barra N, 2, barra N, 3, barra N, 4. Então, cada número vai ser escrito em uma linha diferente, porque foi utilizado o barra N, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no que foi que o pessoal escreveu, certo? O programa imprime os números de 0 até 4, exatamente, né? Adicionando mais um a cada vez que a pergunta for verdadeira, né? A Hélida Sofia, totalmente correta, viu, Hélida? Muito bem, está corretíssimo. Então, são essas instruções que serão impressas, tá? Ela vai ser impressa nessa estrutura, um número por linha. Isso aqui, se você quiser, tá? Aí, galerinha, rapidinho, né? O nosso tempinho acabou, nós vamos retornar daqui a pouco, tá? Já a gente retorna para dar continuidade à nossa explicação.